No Sem Limites de hoje nós vamos falar sobre o uso da maconha, é isso mesmo. A gente acabou de ver aí, né, a gente vai explicar até melhor esse tema, né, a descriminalização do porte da maconha, o que isso significa, e também a gente vai aproveitar e já falar desse tema, que é um tema muito importante, relevante, principalmente para a nossa juventude. Então, solta a vinheta, vamos começar o Sem Limites de hoje! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também se inscreve no nosso canal. Para falar desse tema, está aqui do meu lado nossa psicóloga e pastora Ana Paula. Oi para você que está em casa, oi bispo. Hoje esse tema tá fervendo, tá não? É isso aí, tá? tá pegando fogo, tá né? Tá pegando fogo. Então, a gente vai falar sobre essa droga, né? Que existe hoje alguns países no mundo onde foi legalizado o uso recreativo da maconha. Eu acho que esse é o termo, né, mais adequado. Próximo da gente aqui, a gente sabe, no Uruguai, a gente ouve falar da Holanda, de outros países, né, que também a maconha é legalizada. E a gente teve recentemente aqui no Brasil, por parte do STF, a descriminalização do porte da maconha, né? Até eu quero chamar o primeiro vídeo já da internet para explicar o que significa. Porque tem muita gente achando, não, então eu posso andar até 40 gramas, eu posso andar na rua. Não, a maconha, o próprio porte, continua sendo algo ilícito. Não é mais crime. Mas, por exemplo, se um policial abordar alguém com 40 gramas, essa droga vai ser apreendida, essa pessoa ela vai ter um processo administrativo, ela não vai poder mais ir para a cadeia. Mas ainda é algo ilícito. Solta o vídeo aí pra gente entender melhor. A maconha foi legalizada no Brasil? Não. O que aconteceu foi que o STF descriminalizou o porte da droga. Mas o que isso muda? Portar maconha para consumo próprio continua sendo uma conduta ilícita, mas agora não é mais um crime. Ou seja, deixa de ser punido criminalmente e passa a ter punições administrativas. Basicamente, portar até 40 gramas de maconha pode fazer com que o usuário receba uma advertência ou tenha que participar de cursos educativos, mas ele não será mais fichado criminalmente e nem precisará prestar serviços à comunidade. Vale dizer que a descriminalização do porte não proíbe a revista de pessoas pela polícia, e caso um usuário seja flagrado portando a droga, é dever da polícia apreendê-la e destruí-la. Com essa decisão, o STF procura distinguir usuários de traficantes. Enquanto o uso pessoal deixa de ser crime, comercializar maconha continua sendo, com pena de 5 a 15 anos de prisão. O problema, segundo críticos, é que muitas vezes o que acaba separando um usuário de um traficante não é só a quantidade de droga que a pessoa carrega, mas sua classe e cor de pele. Estudos mostram que pretos e pardos têm mais chances de serem considerados traficantes em situações em que os brancos seriam considerados usuários. Assim, muitos analistas temem que, mesmo com a decisão do STF, negros continuem sendo acusados de tráfico e indo parar na prisão. Isso porque, mesmo portando menos de 40 gramas de maconha, a polícia pode levar em conta outros critérios menos objetivos para enquadrar um usuário como traficante, como local e hora de abordagem, porte de caderno com endereços e a palavra do policial. Olha aí, então acho que esse vídeo explicou bem, né, a questão. Não é que agora pode sair andando na rua aí, pode estar com 40 gramas e nada vai acontecer, não, continua sendo algo ilícito, só não é mais tratado na esfera criminal, né? Então, o primeiro ponto é esse. Agora, dentro disso, esse tema ficou muito debatido na mídia, né? A gente sabe também que começa assim, né? Primeiro descriminaliza, depois vai para o segundo passo, que é liberar para uso
restrito, daqui a pouco está legalizado, né? A gente sabe que é uma crescente. Daqui a pouco vão surgindo os problemas em decorrência disso, né? Porque assim, se a pessoa pode portar a maconha, mas não pode vender, então ela comprou de quem? Ela vai comprar de quem? Não, isso aí é óbvio. Isso aí é óbvio. Que o cara que está com 40 gramas, ele pegou de um traficante, ele não pegou de... Aí é ilegal o traficante estar ali, mas eu vou achar que tá tudo bem o cara ir lá comprar. Como é que é isso, né? Assim... Então, não resolve o problema. Muita gente que é a favor da legalização usa quais argumentos? Tem muita gente presa, as cadeias estão superlotadas, né, onde legalizou, virou um comércio, a pessoa vai pagar imposto, o Estado vai arrecadar e não vai ter mais briga de facção querendo tomar conta de uma boca de fumo e por aí em diante, né? Só que isso é uma narrativa e é um engano, porque o cigarro é legalizado e você tem tráfico, você tem contrabando, né? Eu acho que não acaba com o crime, não acaba com os traficantes. Não, vai ter mais uma opção para o usuário, vai facilitar, né, a chegada da maconha na vida das pessoas, mas não vai acabar com o crime, vai continuar da mesma forma, né? Agora, a gente que está na igreja, nós recebemos muitos jovens na igreja viciados em drogas, né? E apesar de eu nunca ter sido um viciado, a Ana também não, mas a gente pode falar pelos casos que a gente acompanhou, né? E a gente vê o quão mal que faz para as pessoas, né, Ana? Quão mal. Eu estava vendo hoje alguns estudos sobre isso e é muito interessante, porque quem usa defende assim, uma erva medicinal, é uma erva natural, mas o uso medicinal ele é muito diferente do uso recreativo. Então, na maconha são 433 substâncias que são extraídas da maconha. E dessas 433 substâncias, tem o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é onde tem essas questões aí da alucinógena e tudo. Então, assim, consequências é inegável. Qualquer estudo que você for pegar, nós temos consequências gravíssimas psicológicas. Tem pessoas que usaram uma vez só e a partir dessa uma vez já se tornaram psicóticas, já desenvolveram psicose, esquizofrenia, né? Ouviam vozes, mania de perseguição, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Coisas foram desencadeadas somente com o uso uma única vez. Né? Então, é inegável que a gente está falando aqui também, gente, só da questão assim, psicológica e científica. Nem entramos ainda no mérito espiritual, né, Bispo? Sim. Então, só nessa questão, eu estava vendo aqui um estudo do Dr. Kleber Santana, ele listou algumas consequências, ele falou que a pessoa demora para reter o conhecimento, porque ela tem dano cerebral, crise de ansiedade, quadro psicótico semelhante... É até uma brincadeira, né, no meio de quem usa maconha, que as pessoas ficam esquecidas, Sim. né? Fica meio aéreas, assim, viajando, lentas, né? Por causa dessa questão neurológica. Né? A perda dos neurônios, né? Muito grave isso. Então, crises de ansiedade, síndromes de pânico, né? Tanta gente aí com crise de ansiedade reclamando disso. Até teve um filme agora que lançaram recentemente, Divertidamente 2, que retrata essa crise de ansiedade. Claro, a crise de ansiedade não vem só por causa da maconha, mas as pessoas que usam maconha, muitas pessoas se queixam de crise de ansiedade. O que mais que tem aqui? As pessoas ouvem vozes, delírios, perseguição, acham que estão comentando sobre a vida delas, síndrome amotivacional, que significa o quê? A pessoa fica sem motivação para fazer nada, então ela fica inerte, sem força, sem ânimo, sem libido, sem vontade de trabalhar, sem querer fazer coisas na vida diária, como tomar banho, escovar os dentes, tem mais risco de desenvolver câncer. Eu fiquei chocado com esse estudo aqui. Diz que a maconha tem mais risco de desenvolver câncer do que o cigarro mesmo, né? Porque tem 70% mais de alcatrão que o cigarro. Então, câncer na boca, laringe, todo ali do pulmão, no sistema respiratório, tem muito mais chance de desenvolver. Especialmente se houver uma questão ali, tanto psicológica quanto natural, familiar. Então, não tem como você dizer que faz bem, não tem nada. Claro, tem uso medicinal para epilepsia, mas não é assim, não é fumando cigarro, o uso medicinal, né, Bispo? Exatamente, é bem diferente, né? E você falou da questão espiritual, né? Por que a gente
condena, né, o uso da maconha, porque é o vício, é a questão do vício, né? E a Bíblia, ela combate tudo aquilo que causa vício. O álcool, tem gente que fala, não, mas a Bíblia fala que pode usar álcool, é só não se embriagar. Mas se você ficar viciado em álcool também e ter que usar todo dia, nem que seja uma tacinha de vinho ali, 2, para você se sentir bem, virou um vício. E tudo aquilo que é vício vai contra um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Né? Você não tem mais o domínio próprio, você não domina mais a sua vida, você passou a ser dominado por algo que veio da terra. E Deus nos criou para dominar a terra, não para ser dominado por ela. Então tem esse aspecto também espiritual, né? Um pecado que vai contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. Muitas pessoas, quando usam a droga, acabam fazendo coisas que não fariam em sã consciência, né? De forma normal. Então é algo assim que só destrói a vida da pessoa, né? E tem muita gente que usa como argumento dizer que a maconha não vicia. Você já ouviu isso? Muita gente fala, não, mas a hora que eu quiser eu paro de fumar, tá tudo sob o meu controle, tudo. Tem um estudo de um estudo chamado The Conversation, né, que é a organização que fez esse estudo. Eles fizeram um estudo de pessoas de 15 a 64 anos que usavam maconha para uso recreativo. A maior parte deles eram adolescentes e jovens adultos, né, mas tinham também idosos ali. E o que eles encontraram foi a seguinte questão. No final de tudo, né, pessoas com menos de 24 anos não podem usar droga, porque nós tivemos aqui a Rita, né, a doutora Rita, que é uma neuropsicóloga, falou sobre isso. Até os 25 anos de idade, o cérebro ainda está em formação. Então, a gente tem aqui o lobo frontal, que é onde estão as funções executivas. Então, seu poder de decisão, seu senso de recompensa, de certo e errado, de moral, está todo aqui. Se você usa a droga, usa a maconha antes desse lobo terminar de ser formado, ele não vai conseguir terminar de se formar. Então, as suas funções executivas, a cognição, vai ficar prejudicada sim. Você vai ficar com muita deficiência de tudo aquilo, dessas funções todas, né? E, além disso, te gera assim, quem usa droga fala, eu não tô viciado, mas eu tô ansioso, aí eu uso. Aí aquele efeito dura uma quantidade de horas. Quanto mais eu usar, menos esse efeito vai durar e mais eu vou precisar usar somente para ficar estável. Então acaba virando um estabilizante de humor, estabilizador de humor, que fica nocivo, porque é um vício. Não tem como eu dizer que eu não sou viciado se eu não consigo ficar bem sem fumar. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Fumar maconha não está em harmonia com a fé cristã e eu vou explicar para você por quê. Deus se comunica conosco através da nossa mente. A Bíblia diz que nós devemos prestar a Ele um culto racional. E o que isso tem a ver? A parte do nosso cérebro responsável pela racionalidade é o nosso lobo frontal. Ele é o centro da razão, da cognição, da espiritualidade. É o lobo frontal que filtra o que eu devo e o que eu não devo fazer. Quando a pessoa fuma maconha, ocorre um entorpecimento cerebral. O lobo frontal deixa de funcionar corretamente. A pessoa deixa de ter um raciocínio claro e passa a agir por impulso, por instinto, por emoção. Afeta a tomada de decisões e desperta comportamentos que em sanidade a pessoa não teria. Essa droga causa alteração de humor, dificuldade de raciocínio e dificuldade para resolver problemas. Causa problema com a memória, diminui o aprendizado e também a concentração. É comprovado cientificamente que maconha causa diminuição, um atrofiamento do lobo frontal. Além disso, tem um efeito muito intenso, porque age dentro do sistema de recompensa cerebral, alterando os níveis de dopamina. Também está relacionado ao desenvolvimento de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas entre adolescentes. Em outras palavras, se a fé cristã exige um raciocínio claro com base na palavra de Deus, a maconha te impedirá disso. Além disso, destruirá as funções do cérebro, que é o centro de comando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Com realidades espirituais, não se brinca. Olha aí, bem esclarecedor, né? Bem esclarecedor. Não tem por que a gente não acreditar, né, que até algumas pessoas brincam, né? Não, mas é uma erva, foi Deus que fez, né? Foi Deus que criou. Mas tudo foi Deus que criou, né? Tudo que tem no universo foi Deus que criou. E o que o diabo faz? Ele pega aquilo que Deus criou e distorce, né? E cria um uso, o sexo. Deus criou o sexo para o casamento.
Aí o diabo vai, distorce, cria a promiscuidade, né? E daí por diante. Então, tem um outro ponto, Ana, que os usuários de maconha falam que não, isso é conversa, mas acaba que a maconha ela vira uma porta de entrada para outras drogas, porque o que você falou, a partir do momento que a pessoa tem um uso contínuo, o organismo vai se acostumando, o efeito vai diminuindo e ela procura coisas mais fortes para poder se satisfazer, né? Sim, a busca pela dopamina, acho que hoje é a droga mais desejada. Eu estou chamando de droga porque as pessoas fazem de tudo para usar dessa maneira, de forma a perseguir de forma viciosa, né? Então, se hoje o que está me dando dopamina é a maconha, amanhã eu quero uma outra coisa para me satisfazer nela e assim. E na verdade, a gente precisa parar para pensar em algo, né? Talvez você que está assistindo a gente tá com... Talvez não é você que usa maconha, mas você tem um familiar e a sua família, você está sofrendo por causa da dependência dessa pessoa. Eu queria te fazer essa pergunta, Ana. Qual que é a melhor forma, né? Se eu tenho um dependente na minha família, um amigo, alguém que eu quero ajudar, qual que é a melhor forma de ajudar essa pessoa? Né? Tem muita gente que proíbe, né, Bispo? Que, eu vou excluir essa pessoa. Se você ignora que essa pessoa está usando, não faz com que essa pessoa não use. Então, a única maneira, eu preciso abrir um tempo, um momento, um espaço onde o diálogo é seguro. Eu preciso entender as razões dessa pessoa, preciso conversar com ela. Porque na grande verdade, além de orar, né? Eu não preciso falar aqui que a oração é a arma mais poderosa que você tem a seu favor nesse momento. Porque muitas vezes o viciado, ele não quer saber de ouvir alguém, ele não quer um bom conselho. Ele já sabe que faz mal, ele já sabe as consequências, mas ele está num período ali ou de autodestruição ou de vazio. E dentro do vazio, a gente precisa entender que, assim, existe algo a ser buscado ali. O que essa pessoa está buscando? A gente precisa pensar sobre o propósito. O propósito, ele tira você do limbo, da situação de não encontrar nada, de buscar e não encontrar. Então, dentro disso, converse com essa pessoa, dê tarefas para essa pessoa, propósito. É importante essa pessoa ter funções. Ela tem que se sentir importante por alguma coisa, né? Se eu achar que a minha existência na Terra é só para eu viver aqui e ponto, eu não tenho obrigações, não tenho sonhos para perseguir, eu não tenho tarefas, então é muito vazio, eu vou passar me destruindo o tempo todo. Então eu preciso ter algo que eu estou construindo. Converse, estimule sonhos, estimule perseguir metas, estimule perseguir alguma situação que a pessoa queira conquistar, que ela queira encontrar ali, né? Ore muito, porque Deus pode trazer a resposta para essa situação. E dentro da psicologia a gente vai falar que todo dependente, ele tem um codependente. Então, emocionalmente, se tem alguém que está se tem alguém que está na situação de se autodestruir, sempre tem um salvador do lado dessa pessoa. Então, para de querer salvar as pessoas. Porque quando você entrega a responsabilidade da vida da pessoa para ela consegue se responsabilizar pela vida dela. Enquanto você for o responsável pela vida dela, você estiver atrás limpando toda a sujeira que essa pessoa está fazendo, que motivação que ela tem para continuar, para parar de sujar, não é, Bispo? Eu preciso entregar as responsabilidades do adulto para o adulto. O adulto tem que colher as consequências das atitudes dele, sim. O problema é que às vezes a gente quer passar Isso é muito comum, né, Ana? Do usuário ter um codependente que protege, que tem dó, que cuida, às vezes briga, mas enquanto briga, banca, sustenta, sustenta o vício dele, né? Trata como incapaz, trata como coitadinho, trata como... E normalmente é a mãe, né? Alguém próximo, esposa, né? Quantas esposas tem, né? Que estão sustentando o vício do marido. Você está sustentando o vício do seu marido, do seu filho, das pessoas que estão ao seu redor dessa maneira. Então, pare com isso. Seu valor não está em salvar alguém. O seu valor está em ser você. E o outro também tem valor. Então, dentro disso, é muito importante ter pessoas do seu lado que vão te ajudar, né? Um psicólogo, um pastor para orar por você. Se cerque de uma rede que vai te impulsionar para frente. Sozinho é muito difícil de conseguir, né? Sozinho não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem cordas geracionais, questões muito profundas a serem trabalhadas ali. São simples, mas são profundas. Precisa de um especialista, né? Sim. Tem um livro aí, Aninha, pra você mostrar pro pessoal. Um livro aqui, O Desígnio de Deus para Você. Já que a gente está falando hoje sobre o vazio, né? Vamos falar sobre o propósito, que é o propósito que nos tira do vazio. Bispo Rodovalho escreveu esse livro trazendo ferramentas para você alcançar os lugares altos. Então, passa lá na SBE, adquira esse livro, vai ser bênção para sua vida.
É só você entrar no site sbshop.com.br, lá tem esse livro e vários outros títulos, tá bom? Vamos assistir mais um vídeo da internet. Então, o uso da maconha, ele pode levar à psicose e ele pode também levar a quadros de ansiedade e depressão. Isso já está muito bem estabelecido na literatura. O álcool também. E vamos lembrar uma outra questão. A gente tem um transtorno chamado transtorno do uso abusivo de substâncias, tá? Então, o uso já abusivo das substâncias já é um transtorno mental. Já é. E aí ele vai estar associado a outras comorbidades, se possível. Né? Se a gente vai dizer, olha, esporadicamente, então assim, usou pontualmente uma vez e desencadeou uma crise psicótica, por exemplo, pode acontecer. Pode, tá? Mas não... Mas o que geralmente vai acontecer é o uso, né? Então, frequente. Então, a gente já vai caracterizar como um transtorno e ele vai desencadear uma série de outras questões. Então, e aí tem, por exemplo, tem questões... A genética, como a gente vai falar, é muito importante, saúde mental. Então, por exemplo, se eu tenho quadros de esquizofrenia na família, se eu tenho alguns outros transtornos mais graves, a gente sempre vai dizer, né, que não tem uso... Não tem uso seguro do álcool, para começar, tá? Começa por aí. Então, o álcool, que é uma droga lícita, a gente não existe. O seguro é zero, né? E para a droga ilícita, menos ainda, porque a gente não tem nem controle do que são essas substâncias, né? Do que a pessoa está usando. Então, a recomendação mais importante sempre, se você tem histórico na família de transtornos mentais, não use de jeito nenhum, tá? Porque sim, pode desencadear uma série de transtornos. Aqueles que não têm histórico também podem desencadear, a gente não sabe, tá? Mas a gente sabe que então, o uso da maconha, por exemplo, que é a droga que hoje é mais disseminada entre os jovens, né? Mundialmente, se a gente está falando do Brasil, né? Ela é a mais comum, ela traz problemas importantes relacionados a quadros depressivos e de ansiedade. Olha aí, Aninha, aquilo que você falou no começo, né? O uso da maconha potencializa alguns problemas que a pessoa já possa ter ali. Ela aumenta a chance daquilo se agravar e virar algo pior, né? As pessoas falam muito da caixa de Pandora. Eu costumo rir, porque é a caixa de Pandora. Você vai abrir, o que tem ali dentro? Tudo vai vir pra fora. O que tem? Como é que você vai saber o que tem? Às vezes tem coisas ali, psicoses, questões que nunca iam se desenvolver. Mas porque você usou alguma dessas drogas, abriu esse portal e pra sempre você vai ter que conviver com isso. Então, é muito sério. E a gente tá falando aqui de questões científicas e emocionais, porque espiritual nem precisa entrar tanto no mérito, né? Droga não é pra você. Você não nasceu pra essa vida. Você tem um propósito único e exclusivo pra você, que só você pode cumprir. Tá na hora de ocupar o seu lugar, sai dessa fantasia. O uso de drogas é o uso de uma fantasia, um personagem que eu quero inventar que eu sou, né? Esquece isso, enfrenta quem é você, porque esse é o seu maior superpoder. É isso mesmo. E se você tem alguém na sua família, né, que está com esse problema e você quer ajudar essa pessoa, procure entender, né? Porque é muito fácil também você pegar ali a pessoa que é uma dependência, né, Ana? Acaba virando a dependência, né? E tratar a pessoa, entenda o problema, procure conversar com essa pessoa, entender a origem, né? E achar caminhos, né? Porque existem caminhos para sair dessa pressão, né? Com certeza, nas clínicas de dependência, inclusive, tem grupos só de codependentes, que é muito importante participar, sim. Não é só quem é dependente da droga que tem que fazer o tratamento. Quem é codependente, especialmente, porque através de você pode liberar a pessoa que está presa a você de uma certa maneira, né? Então, você não é o salvador, só Jesus nos salvou. Ainda assim, tem gente que nem quer ser salvo. Então, vamos atrás disso, de se resolver, de se completar, cumprir o propósito. Seu propósito não é ficar carregando dependente, não. Agora, uma coisa é verdade, né, Ana? Essa questão espiritual ajuda muito as pessoas a vencer o vício, né? Muito, porque existe uma força sobrenatural ali em cima, né, Bispo? A gente sabe que existe uma força hoje. Claro, já tem a questão da mídia, né? Se você liga a televisão, os filmes antigos, a maioria dos atores estão lá fumando, com as suas coisas mais do mundo, né? Tomando um copo de uísque 10 da manhã. Sempre tem isso. O poderoso é aquele que está fazendo algo que não pode fazer. Mas isso é uma construção social, isso é uma questão cultural. A gente precisa quebrar, sim, isso. Hábitos que precisam ser incentivados são hábitos bons.
Droga não tem como ser um hábito bom, nem álcool, nem... A gente tá falando aqui da maconha porque é a pauta que saiu essa semana, né? Mas todo tipo de droga, todo tipo de vício é errado e a gente precisa combater com todas as forças eles, né? Seja psicologicamente, aí procura um terapeuta, procura um psicólogo, alguém para te ajudar. Procura um líder, um pastor, porque Deus vai te dar a força que você precisa para enfrentar. Não é fácil enfrentar isso, né, Bispo? Não é fácil. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter apoio, né? Você não pode lutar sozinho. Se você que está aí nos assistindo, né? Você está preso num vício como esse, né? Busque apoio, busque ajuda, tome uma decisão firme no seu coração, busque a Deus, né? Jesus, ele prometeu nos libertar. Então, ele consegue nos libertar de qualquer vício que seja. A Bíblia fala isso, né? Então, quando você tem um encontro com Deus, quando você tem pessoas ao seu lado te ajudando, quando você tem no seu coração uma decisão de mudar de vida, né? Eu já vi muita família ser destruída por causa da droga. Uma vez eu fui chamado, né? Dentro de uma família que frequentava a igreja, um dos filhos era viciado em droga e ele queria dinheiro para comprar droga, a mãe não quis dar, ele estava com um facão na mão querendo agredir a mãe, né? E me chamaram lá, pastor, vem aqui nos ajudar. Eu fui lá e eu tive que conversar com esse jovem, né? Porque ele estava decidido ali a fazer algo muito grave, né? Tem algo que a droga faz, é isso, né? Ela deixa a pessoa mais fria. Por quê? Porque é o lobo frontal que deixa a pessoa empática, né? Então, ela acha assim, se eu tenho dinheiro, eu preciso do dinheiro, a minha mãe não quer me dar, vou fazer ela me dar. Ela não pensa nas consequências, né? E aí era um domingo, era um almoço de família, eu cheguei lá, uma confusão. Graças a Deus, Deus me deu graça, consegui contornar. Mas é isso, né? Vem uma destruição muito grande. Então, você que é adolescente aí, nunca usou, tá curioso, não vale a pena nem experimentar, né? Nem querer ver como que é. E se você já está no vício, procure ajuda, procure uma igreja, nós vamos ajudar você a vencer essa batalha na sua vida, tá bom? Como que você faz para achar uma igreja da Sara Nossa Terra? É só entrar no site, né, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br. Na aba Igrejas, você encontra todas as nossas igrejas pelo Brasil, dias e horários de culto, também os nossos telefones. Você vai encontrar os nossos pastores, vão fazer uma oração com você, vai ter um culto de vitória. Então, participa com a gente. É isso aí. Gostou do programa de hoje? Deixe seu like, clica aí no joinha, também se inscreve aí no nosso canal e chegamos já ao nosso final aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um forte abraço, fica na paz.